Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês, esse rebanho abençoado que o Senhor tem confiado em minhas mãos para pastorear, para conduzir em um tempo de bênçãos, em um tempo de reflexões, em um tempo de transformação de vida. Até porque não existe reflexão bíblica que não proponha mudança de vida. Estamos aqui começando mais um Quarta com Bispo. Quarta com Bispo é essa nossa transmissão semanal, às quartas-feiras. Óbvio, né? O nome em alusão à quarta região eclesiástica. Então, às quartas-feiras, às 20 horas aqui pelo YouTube. É raro o dia que nós não podemos estar juntos aqui. Então, isso, sem que eu me lembre, aconteceram 3 vezes, 2 ou 3 vezes em um ano e meio, digo. Então, chuva ou faça sol, estaremos aqui, exceto uma raríssima situação que possa provocar a não apresentação desse tempo. Então, pelo que eu lembro, foram 3 vezes em um ano e meio, então, obviamente, toda regra tem a sua exceção, mas às quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui, onde você é desafiada a curtir, a comentar e a compartilhar o link dessa transmissão ao número mais significativo, mais expressivo possível de contatos, de amigos e amigas que você puder espalhar aí o link dessa transmissão. Nós precisamos, para tornar esse conteúdo mais abrangente, nós precisamos que você faça isso. Então comente, porque você comentando e curtindo, você dá relevância a esse conteúdo e faz com que a própria plataforma, que é o YouTube, espalhe isso para um número maior de pessoas. E você também pode fazer isso diretamente, pegando aí o linkzinho do compartilhar, essa setinha, e jogando para todos os seus contatos. Você recebe links de tanta coisa que não edifica. Imagina se você pudesse então repassar um link de algo que pode edificar pessoas. Nessa oportunidade, sem a correria da semana passada quem assistiu, eu estava no aeroporto lá em Congonhas, em São Paulo, estava saindo de uma reunião, estava voltando para Belo Horizonte. O bispo André, que é o bispo da região missionária do Nordeste, o bispo do Nordeste estava do meu lado, ainda acabou tendo uma participação muito especial, é um amigo, é um parceiro. E hoje, graças a Deus, mesmo em toda a correria que eu tenho no dia, eu consegui estar aqui agora, tranquilo, para estarmos no Quarta com o Bispo. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto bíblico baseado em João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. E com a leitura desse texto, nós vamos então ter a nossa reflexão de hoje. Diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, os cambistas, os vendedores, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai-os daqui, e não façais a casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para que fazes isso, ou para fazeres isto? Jesus respondeu e lhes disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se que dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Olha só que coisa muito estranha está acontecendo nesse texto.
Jesus entrou no pátio do templo na época da Páscoa, estava lá para cumprir um tempo protocolar de adoração entre os judeus, e chegando lá, Jesus acabou vendo os cambistas, né, ou como diz o texto, os cambiadores, e eles estavam ali fazendo do templo um lugar de comércio, um lugar de venda, um lugar onde eles estavam comercializando aquilo que deveria ser considerado sagrado, que é a adoração, que é a oferta a Deus, que é a homenagem ao Senhor. Eles estavam ali fazendo troca. Jesus viu então que as pessoas, ao invés de chegarem no templo com o coração aberto, com a sua oferta já preparada como sinal de zelo e de devoção a Deus, eles estavam comprando na hora. Ou seja, a religião não era algo para eles, a sua espiritualidade, o ato de tornar aquele momento um ato de contrição, de arrependimento de pecados, de oferecer um animal em símbolo, como símbolo da troca, da expiação dos pecados que eles haviam cometido, todo aquele simbolismo para eles já havia sido adulterado, porque eles entendiam que poderiam chegar diante de Deus tranquilamente e oferecerem qualquer coisa. E é interessante que Jesus recrimina aqui os dois lados, né? Jesus recrimina os vendedores, os cambistas, e ele recrimina também quem comprava, porque só tem a demanda porque alguém, só tem a demanda da venda porque alguém está buscando comprar. Só tinham cambistas e vendedores de itens que deveriam ser considerados como um ritual, como próprios de um ritual de renovação espiritual. Só tinha essa turma vendendo, porque tinha também uma outra turma do outro lado que não se importava em nada, com a vida com Deus, com a sua espiritualidade, e por isso comprava as coisas em cima da hora. Então, acerca do que acontecia dentro do templo, dentro do pátio do templo, aquele comércio, a gente precisa entender quais são as expectativas que nos movem a estarmos na presença de Deus. O que levava aquele povo a estar na presença de Deus? O que levava aquele povo a estar no templo? Por que eles estavam ali? Por que eles resolveram fazer daquele momento um momento meramente protocolar diante de Deus, que fez com que eles simplesmente comprassem e vendessem as coisas na hora ali, não fosse resultado de uma disposição do coração, de uma preparação? Da mesma forma, eu pergunto a você que está agora aqui me assistindo, o que tem levado, quais expectativas têm levado você até a presença de Deus, até o templo, até a sua igreja local, até esse ambiente de elementos da religião ativados na sua vida? O que tem feito você ser um homem e uma mulher que se autodenomina um cristão, uma cristã, um crente em Jesus, uma crente em Jesus? Como que nós temos nos comportado no ambiente da casa de Deus, esse ambiente espiritual? Até porque a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos essa habitação do Espírito Santo. Se eu sou essa habitação do Espírito Santo, logo eu preciso entender que deve-se ter um comportamento adequado como templo do Espírito Santo. A verdade é que aquela turma que estava lá no texto que nós acabamos de ler de João 2, aquela turma estava fazendo as coisas de qualquer jeito. Eles não tinham qualquer reverência ao que estava acontecendo. Eles estavam ali oferecendo sacrifícios a Deus de qualquer maneira, por um mero costume. E essa pergunta, o que nos move a estarmos como templos do Espírito Santo, que nos move a nos comportarmos da forma adequada, essa pergunta precisa estar a todo momento sendo feita e respondida da forma adequada. E a partir desse texto eu quero fazer algumas provocações a você nessa noite, para que a gente entenda o que deve motivar a nossa vida de forma adequada, a nos comportarmos da forma adequada no templo de Deus e como templo de Deus. A primeira coisa, a gente precisa entender que na casa de Deus, ou como templo de Deus, não há negociação. Não pode ter negociação. Isso significa que o templo
O templo, ele não pode ser usado como aspirações pessoais ou convenções pessoais, conveniências pessoais. O templo não pode ser utilizado como um ambiente onde eu vou simplesmente para satisfazer minhas conveniências. Como eu falei alguns minutos atrás, ambos os grupos estavam errados ali. O primeiro grupo estava errado, que era o dos cambistas, mas só tinha cambista porque tinha gente que queria comprar, porque tinha gente que queria fazer do ambiente religioso um comércio. Eu fico vendo, eu falei sobre isso outro dia em uma das igrejas que eu preguei, eu fico vendo uma turma criticando pessoas que usam mal desse ambiente religioso, líderes que de alguma forma estão usurpando o seu rebanho, denominações. É difícil falar de denominações inteiras, né? Geralmente são pessoas, né? São mais ovelhas, são pessoas que estão deturpando o princípio. Mas, às vezes, se critica denominações inteiras como órgãos ou instituições que se afastaram da centralidade bíblica, mas a verdade é que você só tem líderes que gostam de enganar e que enganam. Você só tem denominações ou igrejas inteiras que se afastam da centralidade bíblica, porque tem uma galera também que gosta de comprar esse negócio, porque tem mercado para isso. Se tem os espertos, é porque tem a turma que gosta também de ser enganada. Alguém vai dizer assim, bispo, pera lá, alto lá, mas os líderes também têm uma ascendência retórica, narrativa, tem uma ascendência de poder sobre as pessoas que estão escutando e por isso é mais fácil eles enganarem o povo. Concordo em certa medida com você, mas a palavra de Deus está sendo pregada por muita gente séria. E, ademais, a palavra de Deus não é, pelo menos no Brasil, não é um artefato, um utensílio de propriedade de alguns. Você tem a Bíblia gratuita no seu celular, se você quiser. Você tem a Bíblia gratuita no seu computador, se você quiser. Você não precisa nem mais carregar um livro debaixo do braço, você tem na palma das suas mãos. Ou seja, só é enganado por muito tempo quem gosta de ser enganado. Eu até concordo que alguém pode se enganar durante algum tempo, mas só vai ser enganado por muito tempo quem também escolheu colocar uma venda nos seus olhos. Então, Jesus está ensinando nesse primeiro momento que a casa de Deus, que esse ambiente espiritual, não pode ser usado para conveniências, não pode ser usado de forma malandra e esperta por quem está na frente querendo enganar, e não pode ser usado de forma tola, conveniente, rasa, por quem também está do outro lado sentado querendo ser enganado, porque de alguma forma pensar, raciocinar, considerar, estudar, questionar na palavra de Deus se aquilo que você está ouvindo é verdade ou não, fazer isso também custa alguma coisa para algumas pessoas. Então, a casa de Deus, o templo, o ambiente espiritual não pode ser utilizado como conveniência. Não pode ser usado como negócio. E quando eu falo negócio, eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de bens materiais, porque geralmente as pessoas têm uma ideia equivocada quando a gente fala assim, casa de Deus não pode ser usada para negócios. Aí o cara já pensa, tem um malandrão que está tomando dinheiro dos bobinhos. Não. Negócio na casa de Deus, no ambiente espiritual, no ambiente religioso, não diz respeito apenas, exclusivamente a dinheiro, a bens materiais, mas pode e também deve ser entendido como trunfos emocionais, como compensações emocionais. Tem gente que usa a igreja simplesmente para ascender, para liderar sobre pessoas, para que a sua vaidade seja satisfeita. Tem gente dentro das igrejas, dentro do ambiente religioso, que nunca teve voz ativa em lugar nenhum. E ele vê na igreja uma voz ativa, ele vê na igreja a sua voz tendo uma certa relevância, para ele então ali vomitar toda a sua prepotência, onde ali ele pode dizer o que é e o que não é, onde ele fala e um monte de gente escuta.
Isso eu estou falando tanto de quem está de um lado como do outro. Quem está no altar e quem está sentado nas cadeiras. Tem gente que nunca conseguiu ascender na vida em nada e se utiliza dos meios da religião para, de alguma forma, impor aquilo que ela acha que tem que impor e se sentir bem, se satisfazer com aquilo. Tem gente dentro das nossas igrejas que estão tratando o ambiente espiritual como comércio, como negócio, não apenas de bens materiais, mas emocionais, onde elas ali sugam emocionalmente pessoas que são muito voláteis de alguma forma. Então, a negociação dentro do templo não diz respeito exclusivamente a bens materiais. Preste atenção nisso, guarda isso no teu coração. E começa a analisar o que tem te motivado a fazer parte desse ambiente religioso. O que está te motivando a estar dentro do ambiente espiritual, a estar dentro do templo e a aceitar o chamado de ser templo. São negócios que você quer fazer? São compensações emocionais que você está buscando? Ou você está ali com o coração aberto, descoberto, a vida desnuda diante do altar de Deus para que Ele cumpra a sua boa, perfeita e agradável vontade? Ou apenas buscando a sua própria conveniência? Uma outra coisa que eu percebo dentro desse texto é que Jesus propõe que o templo, que esse ambiente espiritual, seja um lugar de renovação. Os judeus que estavam ali vendo Jesus com aquela atitude de jogar tudo para o alto, de revirar tudo, eles ficaram escandalizados de verem como é que pode um camarada vem aqui e do nada sai jogando tudo para o alto, ele é maluco? Aí perguntaram para Jesus o seguinte: o que você nos dá como sinal para respaldar isso que você está fazendo aqui? Com que autoridade você está fazendo isso? O que você tem aí como carta na manga para que a gente entenda que o que você está fazendo é algo correto? O que você pode falar sobre isso? Aí Jesus falou: olha, o melhor sinal que eu posso dar a vocês é o seguinte, que se essa casa for derrubada hoje, eu a reconstruo em 3 dias. Aí que os caras piraram mesmo, né? Que eles falaram: rapaz, você é doido, 46 anos se levou para construir esse templo e você está dizendo que pode reconstruí-lo em 3 dias? E na verdade eles não entenderam nada de nada porque o seu entendimento espiritual estava mesmo travado. E os próprios discípulos, diz a Bíblia, só foram entender desse negócio tempos depois, quando Jesus já havia morrido e ressuscitado. Aí eles entenderam que Jesus estava falando do seu próprio corpo, que Jesus estava falando do templo espiritual que ele estava propondo. Então o que Jesus está sugerindo aqui é que, além do templo não ser lugar de conveniências e de negociações, o templo também, o ambiente espiritual também precisa ser manifestado como símbolo de renovação. É uma perspectiva de virada de mesa mesmo. É Jesus virando as mesas, é Jesus tornando as coisas diferentes e falando: joga tudo no chão e eu reconstruo em 3 dias. E esse jogar tudo no chão e reconstruir em 3 dias foi o sinal que ele disse que poderia dar, de que ele tinha autoridade espiritual para propor e para fazer o que ele estava fazendo. Escute, Jesus, o próprio Deus, ele tem autoridade, ele tem competência, ele tem condições de fazer da sua vida um ambiente constante de renovação quando as coisas não estão boas. Ele tem competência para propor a você mudança de perspectivas, paradigmas diferentes. Ele tem competência para virar as mesas dentro da sua alma e propor e condicionar você a uma caminhada diferente de vida, aonde as coisas não vão ser condicionadas àquilo que o homem pode fazer em 46 anos, mas a uma proposta de uma vida que é impactada pelos princípios da cruz, aonde Jesus morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. E a ênfase não está em que ele tenha ressuscitado, a ênfase está que ele morreu no nosso lugar. Ressuscitar, a ressurreição do Cristo, foi apenas uma obviedade, um sinal óbvio de quem é o dono da vida. Como é que o dono da vida vai continuar morto? Então não tem como, por isso que ele ressuscitou mesmo dentre os mortos. Mas a verdade é que aquele ato de em 3 dias ressuscitar dos mortos
depois de morrer pelos nossos pecados, é o maior símbolo de virada de mesa da nossa vida. Entregue sua vida a Jesus. Você que já é um crente em Jesus, entregue suas conveniências no altar, porque o ato dele de morrer na cruz no nosso lugar e por nós faz com que a nossa vida tenha uma perspectiva de virada de mesa, de renovação, de transformação, uma vida nova. Eu quero orar por você, para que você seja esse templo sarado, curado, esse templo espiritual, aonde todo comércio, toda negociação não encontra guarida. E também quero orar para que você seja esse templo espiritual que é representação da ação de Deus como lugar de renovação, de mudança. Coisas erradas que foram transformadas em certas, atitudes erradas que foram deixadas de lado e coisas certas foram assumidas, coisas que não eram boas e foram transformadas em coisas muito boas, coisas que estavam sob o signo da maldição e foram transformadas em bênçãos. O ambiente, o palco da tua derrota ser transformado no ambiente, no palco da tua vitória. Tudo isso quando você não aceitar que o templo espiritual que você é não seja jamais lugar de negociação e de trunfos e conveniências. E, em segundo lugar, que você entenda que Deus está te propondo uma caminhada espiritual de renovação de vida, renovação constante. Vamos orar? Deus, que a tua bênção se revele sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã e que o Espírito Santo encontre em nós lugar para morar, habitar como templos espirituais que somos, aonde toda negociação e conveniência vai bater em retirada e aonde, Deus, para a glória do teu nome, nós seremos aqueles e aquelas que como templo espiritual vão assumir que somos a plataforma ideal para que o Senhor proponha transformação e renovação de vida. E essa renovação gere alegria, essa renovação anule toda a maldição, essa renovação manifeste a tua vida em nós, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Gente abençoada da quarta região, agora eu falei alguns meses atrás para o pessoal do Espírito Santo, agora eu quero falar para o pessoal de Minas Gerais e ano que vem espero ter a mesma notícia para o pessoal do Ceará. No ano passado e esse ano nós tivemos as duas conferências do Espírito Santo lá em Cariacica. Nós teremos o dia 14 de dezembro desse ano em Juiz de Fora, na Igreja Metodista Central de Juiz de Fora. Nós teremos então a Conferência Estadual de Minas Gerais, também uma conferência da Ação do Espírito Santo. Então, assim como tivemos no Espírito Santo ano passado e esse, nós vamos ter também em Minas Gerais, em Juiz de Fora, dia 14 de dezembro. Ah, bispo, está muito longe ainda, estamos em junho. Calma, anote isso aí, guarda essa data para que você não marque nada, para que a gente se encontre num grande mover de Deus, 14 de dezembro, em Juiz de Fora. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em mais um Quarta com o Bispo. Curta, comente e compartilhe o link desse vídeo. Deus te abençoe. Paz.